Olá, meus amigos, como é que vocês estão? Hoje nós vamos falar sobre o Estado-nação. Na verdade, vamos nos perguntar: Angola já é um Estado-nação? O que é um Estado-nação? Antes de nós sabermos o primeiro o que é um Estado-nação, primeiro vamos fazer uma espécie assim de um cronograma até chegarmos ao Estado-nação. Vamos, sabe, diferenciar alguns aspectos, não é? Por exemplo, vamos diferenciar tipo, o que é o território de Estado, Estado-país e país-nação, depois, então, para entrarmos no que é um Estado-nação. Na verdade, Estado-nação é uma nomenclatura dos Estados modernos, não é? Porque antes existia a monarquia, como nós sabíamos. Na monarquia, os estados não eram assim, vamos assim dizer, tão delineados, tão organizados, não é? A soberania era muito delimitada, o reino tinha várias, uma extensão, todos os territórios que ele conquistava agregava no reino, mas em questão de soberania não era tão definido, não era tão delimitado. Por isso que na era moderna os estados, a soberania, né, o Estado já existia, né, mas se colocou o Estado-nação por três características que nós vamos ficar a saber. Mas antes, primeiro vamos entender o que é um território. Será que nós sabemos o que é um território? E eu, como fiz aqui algumas definições resumidas, eu não vou decorar, né, mas vou ler, não vou falar como se tivesse decorado, né, mas vou ler para nós então entendermos essas diferenças. O que é o primeiro? Primeiro vamos entender o que é um território. E essa definição, vamos esquecer não ignorar, né? Mas vamos esquecer um pouquinho a definição que nós temos através da geografia. Eu quero trazer aqui um conceito mais político para nós entendermos essa questão de Estado-nação. Então, o que é um território? Um território é um espaço geográfico delimitado por relações de soberania e poder. O que é isso? Se você olhar para aqui, esse mapa que você está vendo aqui, né? Esse é um mapa de Angola. Então, esse mapa representa o território de Angola. E quando nós estamos a falar que ele é delimitado por relações de soberania e poder, nós estamos a falar, se você ver o mapa, ao norte, é delimitado pelo país, pelo território congolês, não é? Os dois Congos, Congo Democrático e Congo Brazzaville. Ao leste é delimitado pelo território da Zâmbia e ao sul da Namíbia. Esses três territórios também têm a sua soberania e o poder, né, dos seus governos. Então, as relações de soberania e poder são esses três territórios que delimitam Angola, ou seja, que fazem fronteira com Angola, como você vê no mapa. E o que é um Estado? Um Estado é um conjunto de instituições públicas, a pública que administra um território, administra um território procurando atender os interesses e os anseios da população que habita nesse território, né? E o Estado é formado, o território, como você vê esse mapa todo aqui, é o território de Angola, o governo, que vai administrar as instituições, e o povo, que vai dar legalidade ao governo para o governo administrar, não é? O território, ou seja, administrar as instituições do território. E quais são as instituições? Hospitalar, escolar, comerciais, não é? Administrações públicas, empresas, todas as instituições que estão nesse território, que administram, que fazem parte da administração, ou seja, do desenvolvimento desse território, ela vai estar sobre o governo do Estado, mas o Estado, o território, o povo e o governo. O povo vai eleger um governo que vai administrar, então, essas instituições. E o que é o país? O país é tudo que se encontra, né, no território. O país é tudo o que se encontra no território. Para além das instituições, estamos a falar também de questões culturais, estamos a falar de questões naturais, não é?
as características físicas e naturais, econômicas, sociais, culturais, todas as características que se encontram no país, as características físicas, naturais, sociais, econômicas, culturais. Então, tudo isso é que faz o país. Ele é dominado pelo Estado. Então, estamos a falar também das nações que se encontram nesse Estado, ou seja, os povos étnicos que se encontram no território. Então, tudo isso é que faz o país. O país ser país. O que é uma nação? A nação significa a união entre um povo que compartilha a mesma língua, a mesma cultura, a mesma tradição, que tem esse laço de pertencimento, não é? Esse laço de se sentir parte, pertença deste grupo e compartilha os mesmos símbolos, a mesma cultura e por aí vai. É preciso perceber que nem sempre uma nação tem a característica de um Estado. Nem sempre. Por exemplo, no nosso caso, olha esse mapa cor aqui, é o mapa étnico de Angola, nós temos 9 grandes nações aqui que fazem o país. Como você viu anteriormente, o país é tudo que se encontra no território. Todas as características físicas, culturais, econômicas, sociais e culturais. Em termos de cultura, nós vamos falar da etnia. Então, a etnia, nós temos 9 grandes etnias aqui que fazem o país Angola, que podemos considerar também nação, porque cada etnia tem esse vínculo de pertencimento, esse vínculo de símbolos que o unem, que fazem se sentir pertencentes ao mesmo grupo, têm o mesmo idioma, apesar que aqui, por exemplo, nos Ovimbundo tem uma variação, apesar de entender, mas tem umas variações no Umbundo, aí nos Bakongo tem vários dialetos também que se encontram ali, no sul nós também temos, mas você vê que ao norte tem a etnia Bakonga, abaixo dos Bakongo temos os Ambundo, não é? Depois temos o Chokwe, temos os Ovengandela, né? Temos aqui os Ovimbundo, temos o Ovequanhama, aqui, como você vê ali. E depois temos aqui as ramificações dos Coiçãs, aqui quase do sul. Então, essas são as 9 grandes nações que nós temos aqui no país, no território Angola. Todos são angolanos. Todos os países tiveram esse problema étnico. E como é que eles resolveram? Quando eles transformaram o Estado-nação, ou seja, uma única nação. Fazer com que todas essas nações se transformem numa única nação. E como é que é possível fazer? Primeiro, o que é um Estado-nação? Um Estado-nação é onde os cidadãos, não é? É um Estado onde os cidadãos que constituem o grosso da população, a maioria da população, se reconhecem como fazendo parte de uma só nação. Ou seja, a grande parte da nação se reconhece como fazendo parte da nação. Ou seja, todos esses povos, por exemplo, que você vê aqui, se uma grande maioria toda, como acontece no caso de Angola, se reconhece como sendo angolano, fazendo parte desse território, parte desta nação. E quais são as características do Estado-nação? A primeira característica é de soberania. Por exemplo, o nosso território é soberano, não é? Ela tem relações de soberania e poder como nós vimos aí, Congo, Zâmbia e Namíbia e demais países. Mas ele é soberano. Essa é a primeira característica. Ele está bem definido, diferente como era antes da revolução de novos estados. Ele está bem definido. Então, a segunda característica, cidadania. Aqui não digo que nós estamos a 100%. Na verdade, nós ainda não exercemos bem, não exercemos a 100% o nosso direito de cidadania. Por exemplo, há repressões de manifestação, de liberdade de expressão. Então, não podemos dizer que estamos a 100%, mas já melhoramos muito. Diríamos que estamos a 80%, 90% de direito de manifestação, direito de cidadania,
do exercício de cidadania, mas não estamos a 100%. Agora, nacionalismo, que é a última característica que faz o Estado-nação, ali nós temos falhado. Por quê? Quando nossos pais fundadores desta nação, desse país, a Angola, estamos a falar do Oden Roberto, Agostinho Neto e Jonas Savimbi, eles falharam no seguinte: eles não unificaram, não trouxeram o sentimento de pertença único. Por isso é que depois tivemos a guerra civil. Logo de partida, quando eles assinaram lá os acordos que tinham que assinar antes da independência, para a declaração da independência, quando voltaram, houve, isso é dá um outro vídeo, então se dividiram. Teve representado ali os Bakongos, os Ovimbundos, os Ambundos, né? Mas não unificaram o país e deu no que deu. Depois da paz, eu vejo que tem se falhado nisso. Não se tem unificado o país, não se tem trago o sentimento de pertença de todos. O de Cabinda, o do Zaire, o do Uige, o de Malange, da Lunda Norte, Lunda Sul, do Mochico, do Quando Cubango, do Cunene, do Namibe, da Huila, do Bié, do Uambo, Benguela, do Kwanza Sul, Kwanza Norte, Bengo, Luanda, devem se sentir todos pertencente a um país, pertencente a uma nação angolana. E o que é que nós devemos fazer para o nacionalismo, o patriotismo crescer e que todos os povos, todas as nações deste país se sintam uma única nação? O que é que nós devemos fazer? Devemos uni-los a um único símbolo, como os outros, como os Estados Unidos fez, como o Brasil fez, como as demais nações que tiveram dentro do seu território, várias nações fizeram, uniram todos a um único símbolo, que é a bandeira do país, a bandeira da nação. O que é que vai nos fazer sermos uma só nação? A bandeira do país. Olha nessa bandeira, esse mapa aqui. A bandeira, se você ver aqui em cima tem a cor vermelha. O que a cor vermelha simboliza? Simboliza o sangue derramado para a libertação do país, para a soberania do país. Também podemos colocar aqui o sangue que foi derramado por todos da guerra civil. Tanto numa guerra como noutra, não há nenhum povo dessas grandes 9 nações que fazem o país Angola que não derramou sangue. Não há. Todos povos que estão neste território, neste mapa, derramaram sangue para a libertação, para a soberania, para a paz deste país. Então, devemos nos unir nesta cor aqui, que é o sangue vertido, que é o sangue derramado. Aqui embaixo nós vemos a cor preta, que simboliza a África, não é? Mas eu quero trazer também um outro significado para essa cor preta. A cor preta, na verdade, também significa prosperidade, riqueza. Todo o território é rico. Tanto o leste como o centro, sul, oeste é rico. O que é que nós queremos com a riqueza que o nosso solo tem? Desenvolver. Por isso é que você vê aqui essa roda dentada que simboliza desenvolvimento, indústria, trabalho, não é? Então, através do sangue derramado dos nossos irmãos e com a riqueza que está no nosso solo, nós queremos ver ela desenvolvida. Foi para isso que eles morreram, foi para isso que eles derramaram o seu sangue, para o desenvolvimento deste território, o desenvolvimento desta nação. Então, nós queremos essa nação industrializada, nós queremos esse país desenvolvido economicamente, socialmente falando, queremos também não somente o nosso país, mas como a África, já que também, aliás, legalmente, não é? Ela está, através do decreto, significa, na verdade, a África. Nós queremos ver a África desenvolvida economicamente, socialmente. Então, é isto que deve nos unir: desenvolvimento econômico, social, político deste país e de África. E nós vemos a estrela, que significa solidariedade, não é? A solidariedade. Então, nós somos um povo solidário.
Todas essas novas nações são um povo solidário. Então, nós somos um povo solidário. Vamos nos unir neste símbolo. A katana simboliza o trabalho, o campo, ou seja, o camponês. Quase todos somos camponeses. A nossa terra é fértil, agriculamente, a terra é fértil para a agricultura, para o pasto, é rica através dos minérios que o nosso solo tem. Então, nós somos ricos, todas as tribos são ricas, nós queremos ver isso desenvolvido, queremos ver esse país desenvolvido. Esta bandeira está acima de qualquer sigla política, de qualquer etnia, deve ser a nossa cultura, é o nosso objetivo. Quando todos aqui morreram para libertar esse país, eles não se olharam se eram Ovimbundo, se eram Chokwe, se eram Ganguela, se eram Ambundo, se eram Bakongo, se eram Quanyama, se eram Oveiaero. Não olharam para isso, olharam para o país, se uniram e libertaram, lutaram para a libertação. Podemos fazer isso hoje, nos unir para um único objetivo. Qual o objetivo que todos nós queremos? Queremos trabalho, uma casa, queremos ver não somente a Angola desenvolvida, mas como a África desenvolvida, economicamente falando, socialmente falando, politicamente falando. Então, nós devemos estar em volta deste símbolo, deste significado. A bandeira deve estar no nosso coração. É a bandeira que nos une, é a bandeira que nos fará ser uma só nação. Porque todos os significados que aqui estão nesta bandeira representam todos nós. Representa do norte, do sul, norte, este ou oeste. Todos nós nos revemos sem ressentimento, sem questões políticas, porque todos nós estamos a sofrer por conta de má política, por conta de má gestão, por conta da corrupção. Todos nós estamos a sofrer. Mas tirando esse sentimento, toda a causa de tudo isso, todos nós nos revemos neste significado, nos significados dos símbolos da bandeira. Todos nós. O sangue nos representa todas as tribos estão representadas no sangue, todas as tribos estão representadas em África, na riqueza também do nosso solo, tanto de África como de Angola, estão representados aqui. Queremos totalmente representado por desenvolvimento, porque todos nós queremos ver um desenvolvimento industrial, que vai trazer o desenvolvimento econômico, que vai trazer o desenvolvimento social. Todos nós nos revemos no campo e todos nós somos solidários. Então, isso deve ser mais forte, é que deve nos unir. Então, Angola já é um Estado-nação? Ainda não. Falta isso que eu estou a falar, falta nós cumprirmos esse ponto. Nas 3 características que fazem um Estado ser nação, temos soberania, temos 80% a 90% de cidadania, mas o nacionalismo está faltando. Nem todo mundo se vê como angolano, infelizmente. Nem todo mundo se vê. Eu tive em 2018 na Lunda Sul, no primeiro município, quando você sai de Malange para entrar na Lunda Sul, no primeiro município, que tivemos aí a fazer um trabalho, ao despedir, na conversa com os jovens, diz, vá já para Angola, ou seja, ele se exclui como angolano. Não, todos nós somos angolanos por causa desta bandeira, porque esse território é Angola. Veja, o país se chama Angola. O Estado se chama República de Angola. Então, o Estado domina o país. Então, a República de Angola, que é o Estado, domina o país Angola, território. Então, todos nós desse território somos angolanos, representados por as cores desta bandeira, os símbolos desta bandeira. É isso que deve nos unir. É esse símbolo, é o nosso objetivo, desenvolver o país, usufruir do país, das riquezas que o país tem. Então, nós jovens devemos corrigir o que os nossos pais não fizeram, nos unir em volta da bandeira, em volta do único objetivo que a bandeira fala. A bandeira fala de progresso, a bandeira fala de desenvolvimento, a bandeira fala de união, do sangue que foi vertido. Então, fomos unidos pelo sangue dos nossos antepassados, derramado para a libertação desse país. Estamos a falar, então,
Nós estamos unidos nesta bandeira. Temos objetivos comuns através desta bandeira. Vamos nos unir em volta da bandeira, do significado da bandeira e trabalhar em prol dela. Estamos juntos, até o próximo vídeo.